Olá pessoal, neste vídeo vou mostrar para vocês como podemos gerar e enviar uma proposta automaticamente a partir do CRM, como uma proposta como essa de exemplo, a partir de alguns campos preenchidos no CRM. Nós sabemos que gerar uma proposta precisa de muitos detalhes, muito cuidado, ser bem assertivo e também ao mesmo tempo requer um pouco de tempo, de estruturar, de confeccionar. E isto acaba sendo um patrimônio da empresa, toda a inteligência sendo colocada. E para dar maior agilidade ao pessoal da área comercial ou quem está à frente da negociação, nós temos já padrões que podem ser pré-estabelecidos com aquilo que são as variações da proposta, como por exemplo, aqui temos os objetivos e as necessidades de uma proposta específica, quais seriam, por exemplo, as atuações de serviços e também serviços contemplados. Além, é óbvio, do investimento, que é uma variável, né? Os preços que às vezes são vendidos da sua empresa, do seu serviço, tudo isso automaticamente a partir de alguns dados preenchidos e numa velocidade muito rápida. Então é claro que o processo depois de pronto traz agilidade, mas requer todo um cuidado que a ByteBuild pode auxiliar a sua empresa, você, a pensar e estruturar dentro dos seus padrões com vários tipos e templates de propostas que você possa deixar aqui com a IA também te auxiliando. E além disso, após o envio de uma proposta como essa, nós podemos também fazer uma negociação com os dados dessa proposta assistida por IA como um copilot, ou seja, auxiliando o usuário que está ali no CRM, como seja um SDR, um vendedor, alguém da área comercial, um gerente, enfim, fazendo aquilo que pode ter como objeção, pode ser como um fechamento, pode ser de acordo com o que o usuário, ou cliente, melhor dizendo, traz. Portanto, algumas considerações. É super flexível, a ByteBuild pode customizar e deve customizar de acordo com o seu negócio. Você pode ter o seu template em HTML numa página da maneira que você bem entender. Aqui é o nosso modelo, é a nossa proposta. Inclusive, por razões comerciais, eu irei aqui ocultar algumas das partes, né? Mas apenas reconhecendo, a gente coloca então algumas variáveis aqui ou informações na proposta, como por exemplo o preço, né? Vou alterar aqui para vocês verem, R$4.000, por exemplo, e nesse instante eu vou simplesmente gerar novamente a proposta, e aí ao vermos aqui na nova versão, se formos no investimento, repare que está com o valor já atualizado. Se porventura então, mais uma vez, só para exemplificarmos, né, a gente colocar como R$6.000 e gerarmos novamente a proposta, nós temos então aqui o valor como é esperado, devidamente atualizado. Assim como também o número de licenças, no caso aqui nós vendemos licença como, então se eu colocar 2 licenças como, antes estava, vou ter que colocar aqui para vocês verem, estavam 15 licenças já com os valores, de acordo com o valor do dólar, desse dia que eu gravo este vídeo, e aí, se nós então atualizarmos para 2 aqui, repare que ao salvar a proposta, sempre gerar a proposta sim, veja que proposta agora foi gerada. Se a gente entrar aqui na página ou recarregar a página, teremos lá então o valor para 2 licenças. Ou seja, totalmente comunicando com a proposta aqui em loco, assim como a senha que eu posso adicionar manualmente ou automaticamente. Se eu então colocar essa nova senha, gerar uma nova proposta, né, sempre atualizando, eu também agora, como já está com uma seção de cookie aqui, ela foi aceita, mas mudaria-se a senha da mesma forma. E os modelos que são diferentes da mesma forma, outros modelos também, o tipo de proposta, a empresa já pega automaticamente, a gente pode construir esses campos conforme a sua necessidade. Então aqui dentro, além dos objetivos, dos serviços que foram previamente descritos, como por exemplo aqui nessa parte inferior, a gente tem alguns dos serviços propostos e detalhamento dele que já havia sido previamente descrito, e conforme as opções que nós selecionamos aqui, um serviço é adicionado, como por exemplo automação de vendas e atendimento no como CRM. Eu vou tirar também esses aqui para ficar mais didático visualmente para vocês nesse instante, deixando às vezes apenas esses 2 serviços de automação e consultoria. Então eu vou salvar aqui para vocês verem, e repare que instantaneamente a proposta foi diminuída
tinham-se outros, né, serviços ali por trás, mas eis aqui os que foram acrescentados. Então, se eu quiser mandar essa proposta para o nosso cliente, eu tenho aqui já, por exemplo, uma automação que eu envio para ele, ele recebe já com o link disso na proposta, e a partir agora do follow-up, ou seja, do acompanhamento que nós fazemos das propostas, que podem ser também automático, podemos startar aí com uma IA, uma negociação por IA, ou também acionarmos manualmente para que quando o comercial seja notificado ou que chegue o momento que ele faça uma resposta, a gente, de acordo com a resposta, possa fazer então essas tratativas e a maneira como eu gostaria que fosse aqui dirigido essa negociação. Então vamos mostrar para vocês como funcionaria. Então agora eu vou simular aqui para vocês uma negociação de uma outra proposta, de um outro lead aqui que eu criei. Então foi enviado para o WhatsApp, e eu tenho aqui a tela do WhatsApp, né? Então a ByteBill conversando com o cliente Saulo Amoi, que sou eu. Então foi enviado aqui, e aí faz de conta que o atendente vai disparar agora uma negociação manual. Então vou abrir um fluxo aqui de negociação. Poderia ser um disparo automático, a gente pode criar as regras ou gatilhos aqui dentro, por exemplo, um dia depois, uma semana depois, algumas horas, minutos, é bem flexível aqui dentro da Como. Então ao enviar aqui uma mensagem, ele já vai pedir para que eu trabalhe aqui com uma abordagem, no caso inicial. Muito bem, então ao colocar aqui uma fase inicial, é enviado uma mensagem de um follow-up ou de um acompanhamento perguntando para o cliente se teve tempo, né, dedicado ali à proposta, e vamos supor que nesse caso então ele responda assim: oi, achei interessante, mas o valor ficou acima das minhas condições. Ao enviar essa resposta, aqui a gente está numa abordagem ainda inicial, e a nossa inteligência vai então propor uma resposta que será exibida aqui no campo resposta, e ainda não será enviada, porque ele está como um copiloto, ou seja, ela está auxiliando o atendente aqui do comercial. Então veja que a resposta foi gerada como um auxílio, mas ainda não foi enviada ao cliente. Então olha, entendo sua preocupação com o orçamento, né? Então além disso podemos discutir a possibilidade, ou seja, aqui já entrou automaticamente na fase de negociação, porque a inteligência artificial viu já que o momento da conversa foi para negociação. Eu também posso agora começar a abrir, por exemplo, algumas opções aqui. Se eu quero uma negociação, uma tratativa flexível, ou objeção, irredutível, ou caminhar para o fechamento, e eu vou colocar que é flexível, e vou colocar então também que até 5% de desconto e tentar reduzir escopo. Ou seja, aqui eu posso escrever livremente, né, algumas recomendações para minha IA ter um direcionamento da minha visão. Além dessa resposta gerada, eu também posso escrever, complementar, apagar algumas coisas aqui, e aí uma vez que eu tenho então ela de uma maneira já redigida, eu clico aqui no enviar a resposta e salvo. Com isso, a resposta será enviada ao cliente dentro de alguns segundos. Então veja que chegou aqui uma resposta de acordo com o que eu gostaria, né? Então, olhando, podemos revisar o escopo, isso aqui com o aparelho na minha frente. Algum serviço de proposta, aí eu posso colocar assim: gostaria de manter todo o escopo e ter algum desconto. É possível, né? Então, esse aqui é o usuário, ou melhor, o cliente enviando para nós aqui da ByteBill. Então, ao receber essa mensagem do cliente, a IA agora irá processar e ver se permanece na negociação, se vai para um fechamento, e aí nós vamos ficar de olho aqui na fase que está. Eu também posso trocar manual ou seguir adiante. Então, ele continua na fase de negociação, e aí veja que ele já trouxe aqui uma resposta, né? Então, posso tirar tudo isso daqui também e enviar para ele. Foi uma sugestão que às vezes não preciso utilizá-la. Então, assim, ao selecionar a resposta, a gente espera mais algum tempinho, é enviado aqui para ele, para ela a resposta. E com isso, posso dizer assim, ó: veja o que consegue fazer de desconto e me avise o quanto antes, pois gostaria de fechar o projeto ainda essa semana. Então é claro que eu coloquei aqui já uma para induzir, né, para vocês verem como que seria uma fase de fechamento, mas poderia ser tanto fechamento positivo para ganho ou para perda também. Então aqui, ao enviar essa mensagem, a IA, mais uma vez, irá processar aqui. Claro que se o atendente não quiser o apoio da IA, ele pode desligar, pode parar o fluxo, conversar numa boa, às vezes ligar o fluxo para poder auxiliá-lo. Então vamos pegar uma situação que às vezes a gente não gostaria, né, de utilizar aqui dessa forma.
essa resposta. Eu posso rodar o bot novamente, fazendo aqui uma nova sugestão, porque ao invés de flexível, eu quero colocar retire a objeção de compra, demonstrando o valor dos serviços da ByteBio e a importância que isso teria para a empresa do cliente. Então eu vou aqui salvar, vou também colocar aqui para a fase de fechamento e nesse instante vou rodar aqui a parte de negociação, lembrando que não é enviado nenhuma mensagem para o usuário, a não ser que eu dê essa mudança de campo. Então com isso eu vou esperar agora um auxílio para uma situação de objeção. Como que a IA pode me ajudar nesse processo? Então veja, ó, entenda a importância de manter o escopo. Vamos agendar uma reunião para discutirmos mais detalhes, esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir, porque nesse caso a gente escreve internamente para que haja uma conversa, né? A gente não tem intenção que a IA resolva tudo, a não ser que em algumas situações caiba bem. Mas para o nosso tipo de serviço é melhor a gente marcar uma conversa e aqui direciona os atendentes que estiverem à frente da ByteBio, e é importante ressaltar que essas regras, esses direcionamentos são aqueles que os diretores, os gestores da área compilaram, e assim todos os atendentes, o pessoal do comercial acaba tendo um certo padrão de atendimento, um certo padrão de conduta, de normas a seguirem, diminuindo aí tanto a inferência da pessoa. Agora, quando a situação ela caminha mesmo por uma conversa, é natural que façam um agendamento dessa conversa. E além dessa breve instrução que eu dei, eu poderia ser um pouco mais detalhista, colocar alguns passos, alguns pontos, ou escrever de maneira sintética, me ajude a tratar a proposta, ressaltar pontos da proposta, assim como a gente pode fazer no ChatGPT. A diferença é que aqui o meu prompt, né, que é o que eu estou escrevendo nessa parte, ele está considerando tanto o contexto da conversa, como também os próprios dados da proposta, que diferentemente do ChatGPT eu não os teria, a não ser que eu carregasse isso manualmente. Então essa é a ideia. Aqui a conversa pode seguir adiante, né? Eu vou colocar, portanto, a opção de envio, só para a gente ver como que seria, a conversa caminharia, e nesse passo a gente pode colocar um sim aqui de agendamento de reunião. Ele pode depois, posteriormente, notar o interesse de reunião e caminhar para um fluxo de agendamento de reunião, que inclusive é um outro vídeo que nós temos aqui na ByteBio, mostrando um agendamento automático que se integra com o Google Calendar, olhando já a agenda de um determinado colaborador ou membro do time, para que possa então ter esse processo. Veja que aqui ele veio para a reunião, ele percebeu que quer uma reunião, e nesse momento eu poderia já direcionar um fluxo de reunião automaticamente dentro do meu fluxo. E aí as possibilidades são diversas. Então, recapitulando, nós tivemos aqui o envio da proposta, como nós vimos já. Então, após a proposta, a gente pode fazer um follow-up automático. Do follow-up, pode entrar numa rodada de negociação, que cabe a você escolher se quer deixá-lo isso automático, caminhando automaticamente a negociação, ou servindo como um copilot, um copiloto aqui para o seu membro da equipe comercial, que foi o caso demonstrado nesse vídeo. Espero que a gente possa contribuir, mandar algumas propostas também de serviços para que você sinta-se auxiliado pelas nossas soluções, e conte conosco para que você utilize tanto a inteligência artificial como todas as integrações que o CRM Como e outros sistemas permitem aí.